Olá, boa tarde. Estamos iniciando agora a nossa primeira aula de História, sexta-feira, dia 7 de agosto. Nós estamos com a Letícia. Boa tarde, Letícia, seja bem-vinda. Nós estamos com conteúdo de História atrasado. Então, a gente vai precisar dar uma acelerada, tá? Para a gente conseguir chegar ao terceiro bimestre, viu? Qual o conteúdo do terceiro bimestre. Vamos lá, então. Nós paramos na página 32. 33, porque a parte 2 é definida. Mas no cronograma tá falando que é a 35. Porque, Sara, deixa eu pegar até aqui no meu cronograma, na página, na quarta-feira, a gente fez 2 de geografia e não fez de história. Verdade. E aí a gente não fez a página 34 e 35. Isso, então nós vamos começar no período colonial, na página 33, né? Foi aqui que a gente parou, sabe por que eu sei? Eu marco assim, ó. Tá vendo escrito aqui, ó? Aqui. Uhum. Tá vendo? Eu então, marco no calendário. Isso. Então, período colonial, página 33. Tudo bem? Eu vou tomar a leitura de vocês. Prestem atenção na pontuação. Não precisa ler rápido, leiam devagar, prestando atenção na palavra, porque todo mundo que está vendo escutando sua leitura precisa entender o que você está lendo, tá bom? Vamos lá, Pedro Afonso, inicia, por favor. Período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre braços e índios e pelo processo de escravização dos africanos. Escravização. Olha, escravização. Professora, que página vocês estão? Página 33. Professora, Oi. não é nos primeiros anos do domínio português? Que a gente não leu essa parte. Não é nos primeiros anos do domínio português, porque a gente não leu essa parte. É verdade. Lemos sim. Lemos não. Eu não lembro. Eu marquei aqui a parte que parou no período colonial. Não, então vamos fazer o seguinte. Para a gente não ficar pela metade, vamos fazer a leitura de todo o capítulo, tá bom? Lá em cima, então, Brasil, períodos históricos. Leia bem alto, Pedro Afonso, que você está lendo bem baixinho. Aí, para a gente te escutar. Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram. Tornamos-nos uma grande nação, com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos de domínio português. Continua, Cauê. Cauê está travado. Continua, Fernanda. Esse período vai até 1500. Não, vai de 1500 até... Esse período vai de 1500 até 1534. Pode ser chamado de período pré-colonial. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar um domínio afetivo do Brasil. Efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração de pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Continua, Letícia. Tá travada? Continua, Débora. Professora, Oi. posso beber água? Pode. Vamos lá, Débora. Nessa época... Foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso. Peraí, Débora, seu microfone não tá dando pra gente entender.
E eu preciso tomar a leitura de todo mundo. Vamos lá. Isso. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, e logo depois fundou a vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Continua, Cauê. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Isso. Então, aqui o que a gente viu? Qual é o nome da primeira vila que teve no Brasil? Eu vou fazer pergunta, tá? São Vicente. Isso, Vila de São Vicente. Quem trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil? Ai, cadê? Martim Afonso de Souza. Os portugueses, né? Foram os portugueses que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Tudo bem? Tudo. Podemos passar para frente? Frederico, período colonial. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo da escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI. Não. O século o quê? Números romanos? Que número é esse aí, gente? Romanos? 16. 16. Isso. 16. O X é 10, o V é 5 e o I é 1. Então, 16. Século 16. Continue. 16. O açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias, boticas. Continua para mim, Maria Clara. A cultura de cana-de-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento rural brasileiro, pela fixação dos colonos na terra. Então vamos ler de novo. Olha, a cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. Então, o que é povoamento? Quem sabe? São as pessoas, né? É o povo, são as pessoas, tá? Continua, Maria Clara. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, a criação de gado e o ouro e o café. Certo. Então, os principais recursos, né, foram a cana-de-açúcar, criação de gado, o ouro e o café. Fala, Pedro Afonso. Hoje vai ter 2 ou 3 aulas. 2. Professora. Oi. Esse que a Maria Clara
o primeiro ano do domínio português e o período colonial vai sair na prova, né? Sim. Sim. Vamos lá, Lourenço, continua, por favor. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação fruto do domínio português e de cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi Miscigenando-se. Ou seja, misturando-se as raças. Foi no Brasil colônia que se deu a Mestiçagem. brasileira. Ah, tá. Então, o povo, eles começaram a se revoltar com o domínio português. Por quê? Eles cobravam impostos, né? Eles não estavam satisfeitos, né? O povo brasileiro começou a se rebelar, porque eles queriam impor uma coisa e estava deixando o povo insatisfeito, né? E a miscigenação é a mistura de raças. Por exemplo, eu sou negra e caso com um índio. E a gente tem filho. Aí a gente misturou as raças. Eu sou negra e caso com um branco. A gente misturou as raças, tá? Isso que é miscigenação, é a mistura de raças. Vamos lá? Período imperial. Ana Júlia. Página 34. Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças Ou seja, aconteceram. Essas mudanças aconteceram com a elevação do Brasil, a condição do Reino Unido do Portugal e Algarves. Tia, Oi. tem alguém lendo com a Ana Júlia. Pode continuar? Todo mundo microfone fechado, Sarinha. Só Ana Júlia com o microfone aberto. Pode continuar, Ana Júlia. Nesse período destacavam-se as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, Imprensa Régia. Olha, presta atenção. Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico. E também as instalações das escolas médicas, do museu e da bibliotecas reais. Continua? Pode continuar? Pode. Não, das bibliotecas reais. Continua depois da vírgula. Da Academia Militar, da Academia de Belas Artes, etc. Quem não leu ainda, Sara, por favor, continue. Então, aqui a gente está vendo a imagem de Dom João VI e a princesa Isabel. No período imperial, que foi um período relativamente curto, 1822, 1889. Fatos marcantes.
aconteceram numerosas monarquias, regime de governo em que o poder é exercido por reis e imperadores, tais como a independência do Brasil, 1822, a Lei Áurea, que livrou os escravos do cativeiro em 1888. Ah, tá. Então, gente, olha aqui, uma coisa muito importante. A monarquia é um regime de governo em que o poder é exercido por reis e imperadores, né? Aqui no Brasil, é monarquia ou presidencialismo? Presidencialismo. Isso, porque a gente tem presidente do nosso país, né? A gente não tem o rei que comanda, que exerce as leis e tudo, né? Que comanda o país, politicamente, não é verdade? Então, monarquia é um poder exercido por reis, é um regime de governo exercido por reis e imperadores. E o presidencialismo é um regime de governo exercido pelo presidente. Tudo bem? Então, vamos continuar. Posso continuar, tia? Quem não leu ainda? Letícia. Letícia. A Letícia. Tá travada, Letícia. A Letícia trava em todas as aulas. Pedro Afonso, leia, por favor, continue. Após a independência... Ixi, não tá dando para te ouvir não, Pedro Afonso. A Letícia travou. Ela não tá travada, não. A Letícia não tá mais travada. Espero o Pedro Afonso vai ler, depois a Letícia continua. E não tá dando para te ouvir, Pedro Afonso. Não, você fechou o microfone. Vamos lá, Lelê. Faça a leitura. Após a independência... Foram criadas as províncias, ou seja, Não tá dando para te ouvir, Letícia? não Não tá dando. Não. Onde que tá o microfone? Onde que tá seu microfone? Chega ele mais pertinho. Isso. Agora leia. Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terra que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central. O monarca exercia o poder central, com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Pode continuar? Não, só um momentinho. Cauê, continua, por favor. Período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Ah, tá. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, que encabeçou o movimento para derrubar a monarquia, né? Monarquia é o quê? É o regime de governo exercido por Reis. reis e Rainhas. por reis e imperadores, né? Ah, tá. Então, Dom Pedro II e toda a sua família foram obrigados a deixar o Brasil quando eles puseram fim à monarquia. Que aí começou o período republicano, tá bom? Então, agora vamos fazer a atividade que vai ajudar a gente a situar melhor. Observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo,
Numere as alternativas. Número 1 para período colonial, 2 para período imperial e 3 para período republicano. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. Professora, Oi. de história eu já fiz até a 35. Tá, vamos aguardar um pouquinho todo mundo fazer, tá? Eu posso pegar um copo d'água enquanto isso? Só um momentinho, deixa eu só fazer nosso registro aqui da nossa aula e você vai. Tá. Gente, a hora que eu falar já, todo mundo olha aqui. Oi, Pedro Isaac, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Não tampa o rosto, Maria Clara, com o livro. Pedro Afonso, olha aqui. Ana Júlia, vou fazer nosso registro da nossa aula, todo mundo olha aqui para colocar no grupo. Ótimo, podem continuar fazendo. Professora, pode fazer no A2? Pode. Deve. Um minutinho a gente já faz a correção da 1, tá? Não deve ser aparecer, não. Só pra você ver minha turma. Esses são os meus alunos. Tá faltando só 2. Pedro Afonso, eu quero te ver. É muito grande, mas nem caminho na boca. Pedro Afonso, quero te ver. Pedro Isaac, como é que foram as férias, Pedro Isaac? Foi tudo bem? Foi boa. Sua vovó tá bem? Tá. Tá certo. Você tá fazendo a tarefa aí? Cadê seu livro de história? Tá aqui, ó. Ótimo. Professora, Oi. quem governava na monarquia e na república é a mesma pessoa, não é? Sim. Professora, posso fazer? Se É, professora, a mesma pessoa, né? Na monarquia e na república. Professora, posso pegar um copo de água? Pode. Professora, Oi. posso ir no banheiro? Pode. Rapidinho a gente vai fazer correção, tá? Professora, eu só não consegui fazer a 3 e a 5. Porque eu não sei muito bem. A 3 e a 5 eu vou esperar para fazer todo mundo junto. Certo. Vamos lá, então. Número 1. Observando os fatos que marcaram os períodos históricos do Brasil abaixo, numere as alternativas. 1 para período colonial, 2 período imperial e 3 período republicano.
O imperador e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil. Em qual período? 3. 3. Período republicano. Então, a número 1, 3. O primeiro quadradinho aí é o número 3. Isso. Tudo bem? Próxima. O Brasil tornou-se independente em 1822. Em qual período? Período 2. imperial. Isso, 2. 2. Então, o primeiro quadradinho, 3. O segundo quadradinho, 2. Próximo. É caracterizado pelas lutas entre brancos e índios. Qual período? 1. Período colonial. Era a época que os portugueses dominavam, né, e faziam o que queriam aqui. Período colonial. Próximo. Iniciou-se com a queda da monarquia pelas Forças Armadas. Período 3. Período republicano. Então, ficou 3, 2, 1, 3. Próximo. Foi assinada a Lei Áurea que libertou os escravos. Qual período? 2. Isso, período imperial. Então, 3, 2, 1, 3, 2. Foram fundadas muitas cidades. Qual período? 1. Colonial. Parabéns, Ana Júlia. O povo brasileiro foi miscigenando-se. 1. Então, ficou 3, 2, 1. 3, 2, 1, 1. Pedro Isaac conseguiu pegar aí na página 34? O primeiro quadradinho, 3. O segundo, 2. O terceiro, 1. O quarto, 3, 2, 1. E o último, 1. Tá bom? Podemos passar para frente? Sublinhe as alternativas corretas. No período colonial foi assinada a Lei Áurea. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Não foi no período colonial. Em qual período que foi assinada a Lei Áurea? Imperial. Imperial, isso mesmo. No período imperial aconteceu a independência do Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, você vai sublinhar a segunda frase. Ou circular. Ou destacar do jeito que você achar melhor. Professora? Próximo. A família real foi obrigada a deixar o Brasil no período colonial. Ou no período imperial. Não. Não. Ela foi obrigada a deixar o Brasil em qual período? Falso. Republicano. Republicano. E a monarquia foi derrubada no período republicano. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, você vai sublinhar a segunda frase e a quarta frase. Tudo bem? Beleza? Eu estou destacando. Tia, Oi. que dia que a gente vai aprender a escrever de caneta? No sexto ano. No sexto ano. Vai ter muitos tempos. Isso, já no finalzinho do quinto ano, o sexto ano é só caneta. Você tá com vontade de escrever de caneta? É muito bom. É bom escrever de caneta. Assim a letra fica melhor. Tia, sabe uma escola que tem abaixo da minha? Lá pra baixo? Da minha o quê? Não tem escola Fonte do Saber? Sei. Tem uma escola lá pra baixo, lá longeão. Eu vou estudar nela. Hã? Vou estudar nela. Interação, né? Mas só depois que acabar o quinto ano, né? Porque até o quinto ano você vai continuar lá na Fonte do Saber, né? Até o sexto. Isso. Vai ter o sexto, né? Não. Não, lá vai Sexto ter o ano pessoal militar. Sim, aceitar. Sim, né? Vamos lá então, gente, continuando. Pesquise e indique a época do surgimento da sua cidade, marcando um X nos quadros abaixo. Não sei. Nossa, a cidade de Goiânia aqui, né?
Surgiu no Brasil colônia, no Brasil império ou no Brasil república? Vamos pesquisar? Só Deus sabe. Não, só Deus sabe não. O Google sabe e vai falar para nós agora. Bora, uai. Professora, professora, Oi. eu sei que ano que foi. Que ano? No Brasil República. Brasil No República. Brasil república? Vamos ver. Vamos ver. Nem no seu livro tem, professora? Não, aqui é resposta pessoal, porque cada estado, cada cidade responde de uma forma, né? É diferente. Qual período Goiânia... Não, peraí. É Goiás, tem que ser, né? Não, Goiânia. Em qual período, em que época Goiânia surgiu? Brasil colônia, Brasil império? Estas são as informações recebidas de Wikipédia. Qual? Não foi no colônia, não foi no império. Foi Brasil república. Pode marcar. Acertou. Isso, Brasil república. Nossa, o Calber acertou. Parabéns, uma salva de palmas. Faz a dancinha aí, Cauê. Faz a dancinha, Cauê. Próximo. Escreva quem governa na monarquia. Quem governa na monarquia? Dom Pedro II. Não. Quem governa na monarquia? Um país, quando ele é monarca, ele é governado por quem? Por? A gente frisou isso várias vezes ali no texto. Quem governa na monarquia? É o presidente? Um rei e uma... E a rainha? Um rei ou imperador? Imperador. Um rei ou imperador. Um rei ou imperador. Não tem dois reis, tá? Normalmente é um rei que governa, que comanda. Só um rei que reina. Então, a resposta no primeiro quadradinho, um rei ou imperador. E na república, quem governa? Dom Pedro? Na república, quem governa? É o rei Os ou o três presidente? poderes executivos. Os três Um poderes presidente. Um presidente. Tem mais de um presidente no nosso país? Sim. Hã? Não. Não. É um presidente por vez. Por mandato, né? Qual é mesmo a resposta a primeira? Um rei ou um imperador? Isso. Obrigada. A Sara respondeu para você. Um rei ou um imperador. E no Brasil e na República é um presidente. Aqui a gente não tem dois presidentes ao mesmo tempo. Cada um no seu mandato. Menos de um minuto. Quanto tempo dura o mandato de um presidente? Quem sabe? Quantos anos? 4 anos. Isso, 4 anos. E 4 anos sem eleição? Um presidente. Escreva abaixo o acontecimento principal de cada período. Vocês vão falar aí, vão escrever no período colonial, imperial e republicano, vão continuar fazendo sozinhos e às 3 horas a gente volta para a nossa segunda aula para fazer a nossa correção, tá bom? Vocês vão fazer sozinhos a número 5. Mas, a professora, se não souber, pode pesquisar no Google? Não, você pode pesquisar aqui no texto, tá falando, ó, no período colonial. Eu já encontrei. Isso. Ó, no período colonial é as lutas entre os brancos e os indígenas, é o processo de escravização dos africanos que foram trazidos para as lavouras de cana-de-açúcar. Foram 2 coisas importantes que aconteceu nesse período. No período imperial, a independência do Brasil, que foi em 1822, a Lei Áurea que livrou os escravos do cativeiro, em 1888. Foi uma coisa importante que aconteceu. E no período republicano, início em 1889, quando as Forças Armadas comandadas por Marechal Deodoro da Fonseca derrubaram a monarquia. Foi um fato importante que aconteceu nesse período, tá bom? Então, vocês vão fazer as 3
e quando a gente retornar, a gente faz a correção. Beleza?